Mas, Matheus, eu já fiz uma introdução no tópico Uhum. aqui. Quem te segue nas redes sociais está a par, né, das controvérsias aí em que tu esteve envolvido. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta bem direta, para a gente entrar direto ao ponto, tá? Eu fiz uma pergunta no nossa enquete do Instagram, aqui no perfil do CEMIB, com a seguinte pergunta que eu vou te repetir agora. Né? Uma pergunta que o pessoal Certo. falou que tem uma pegadinha nela. Homoafetividade é pecado? E quais são as nuances desse termo, desse jeito de se referir à sexualidade das pessoas? Então vamos direto ao ponto, né? A homoafetividade ou homossexualidade, que resumidamente é uma pessoa ter atração por outra pessoa do mesmo sexo, isso não é pecado. A Bíblia ela não proíbe, principalmente porque isso é uma coisa que a pessoa não tem como controlar. Ninguém decide sentir atração pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou por qualquer outra coisa. A pessoa ela tem uma condição que faz com que ela olhe para determinados tipos de outras pessoas e se sinta atraído ou não por aquelas pessoas. Inclusive, a gente tem a própria condição da assexualidade, que é quando a pessoa não sente atração sexual por ninguém, nem pelo oposto, nem pelo mesmo sexo. Então, não tem como a gente qualificar como pecado coisas que as pessoas não têm controle sobre, né? A Bíblia, em momento nenhum, ela fala contra essa situação, contra essa condição. A Bíblia, ela vai trabalhar a questão da sexualidade enquanto praticada, não enquanto desejada, não enquanto almejada. E aí a gente precisa analisar um exemplo que às vezes eu gosto de dar para as pessoas que não entendem bem como funciona, porque quem é heterossexual normalmente não empatiza com o homossexual e ele pensa assim, não, essa pessoa é assim, ela escolheu ser assim, né? Essa é uma das questões, os grandes equívocos que existe nesse assunto, até porque quando a gente conversa com homossexuais, eles afirmam isso, né, que ninguém escolheria ser homossexual voluntariamente, porque ser homossexual você vai estar sofrendo preconceito, você vai estar enfrentando dificuldades maiores na sua vida, você vai ter que enfrentar coisas com a sua família, você vai ter que, às vezes, enfrentar preconceito no ambiente de trabalho. Se a pessoa é de igreja, então, pior ainda, porque ela vai ter que enfrentar a situação da igreja, que muitas vezes não sabe lidar com isso aí. Então, quando o sujeito ele é homossexual, ele não fez uma escolha para ser homossexual. E aí o exemplo que eu dou normalmente é tipo assim, pega, né, você que está me assistindo aí, você que é heterossexual, né, vira na sua cabeça, tenta assim, por 10 segundos, porque é só uma experiência, depois você volta ao normal. Né, por 10 segundos, tenta gostar de uma pessoa do mesmo sexo que você. Né? 10 segundos, ninguém consegue fazer isso, ninguém dá conta, né? Se você conseguiu, aí eu tenho uma notícia para te dar, né? Porque assim, ninguém consegue tomar uma decisão, hoje, só hoje, eu vou gostar de uma pessoa do mesmo sexo, eu vou sair se eu sou homem com outro homem, se eu sou mulher com outra mulher, não sei o que, amanhã eu volto a ser heterossexual. Ninguém decide esse tipo de coisa. Né? Então, assim como o hétero não dá conta de fazer isso pro lado de lá, o homossexual não dá conta de fazer isso também pro lado de cá. Ele não dá conta de virar uma chavinha na cabeça dele e começar a partir de hoje eu não gosto mais de pessoas do mesmo sexo. Isso não é pecado. O que a Bíblia vai tratar como pecado é a relação sexual homossexual. A Bíblia, ela é assim, é extremamente restritiva quando o assunto é relação sexual. Então, existem diversos pecados sexuais que a Bíblia vai tratar sobre eles. A grande maioria deles são pecados que heterossexuais cometem,
né? E vai ter a proibição, a Bíblia vai trazer a questão de que pessoas do mesmo sexo não devem se relacionar sexualmente. Então o pecado passa a ser a partir do momento que a prática acontece. O desejo, a orientação, a afetividade, todas essas coisas em si, elas não são pecado. Entendi, Matheus. É um bom início de papo aí que eu acho que já choca algumas pessoas, inclusive. A gente fez umas enquetes aqui no CEMIB Sul e 83% das pessoas disseram que a homoafetividade era pecado. E 71% das pessoas disse que a pessoa escolhe ser homossexual. Então já tem aí uma diferença entre a crença, talvez, mais ampla aí do pessoal, que talvez não entendam muito bem essa diferença entre sentir atração por alguém do mesmo gênero ou ter relações sexuais com alguém do mesmo gênero, que é a distinção que tu fez para dizer se isso é pecado ou não. E sentir atração não é. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Matheus, para a gente aprofundar um pouco mais, já que essas nuances de sexualidade são meio mal compreendidas, especialmente no meio cristão. Qual que é a diferença entre a pessoa que é homoafetiva, que tem atração por alguém do outro gênero, e a pessoa que se identifica com o outro sexo? Que quer se vestir como o outro sexo, que gostaria de fazer uma cirurgia para trocar, né, o sexo. Qual a diferença entre essas duas coisas e o que a Bíblia fala sobre esses dois cenários? A Bíblia vai tratar todas as letras. Você no começo ali, a hora que eu estava tentando entrar, eu vi que você falou, né, do LGBTQIA+, né? E antes era LGBTTTQI, né? Eles iam colocar. Aí como cada um falava assim, não, mas falta o P, porque tem um pansexual, falta não sei o quê. Aí eles resolveram colocar o básico e o mais, que representa todas as outras possíveis. Eu li um artigo uma vez que dizia que tem 22 possíveis formas do ser humano interagir sexualmente, né? A Bíblia, ela chama, vamos dizer assim, ela trata a questão de uma maneira muito simples, porque ela fala somente de a prática da relação. Então, a Bíblia, por exemplo, ela não usa a palavra homossexual. Essa palavra não vai aparecer na Bíblia desse jeito, né? A Bíblia não vai utilizar termos para classificar as várias nuances do que é o não heterossexual. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela e aí vamos pensar, agora a psicologia que vai aprofundar um pouco mais nessa situação. Uma pessoa que, por exemplo, o cara é homem, ele olha para si e ele vê um homem ali, ele enxerga, tá, eu sou homem, né? E aí ele olha para um outro homem e ele fala assim, não, mas eu gosto de uma outra pessoa igual a mim. Isso é o gay, né? Se é a mulher, isso é a lésbica. Então isso é o homossexual clássico, vamos dizer assim. Mas existem outras situações, outras coisas que acontecem no cérebro das pessoas que às vezes deturpa a autoimagem que a pessoa tem. Então isso faz com que a pessoa olhe para si e comece a se enxergar inadequado com os órgãos sexuais que ela tem. E ela começa a pensar assim, não, se o cara é homem, por exemplo, ele olha ali para baixo e fala assim, não, eu tenho um pênis aqui, mas não era isso que deveria estar aqui. Porque eu não me enxergo assim. Parece que eu estou num outro corpo. Parece que eu estou... sei lá, eu sou uma alma de mulher num corpo de homem. Então, isso é o transexual, né? É a pessoa que tem uma disfunção de uma autoavaliação, de uma autopercepção de quem ela é e aonde ela está. Então, essa condição, ela deve ser tratada de forma diferente do homossexual clássico, vamos dizer assim. Agora, a regra da sexualidade continua sendo a mesma, porque ela, mesmo que ela não se perceba de determinada forma, ela é de determinada forma.
Então, o que vai ficar e vai se tornar mais complexo, talvez quando a gente for falar mais para frente um pouquinho sobre as ideologias, é que o mundo de hoje, na academia, nos cursos de psicologia, de neurociência, de biologia, de etc., proibiu as pessoas de estudarem mais a fundo esses assuntos. Porque não pode, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, chegar-se a cogitar a possibilidade de que isso é uma doença, ou de que isso é uma imperfeição, ou de que isso é uma disfunção psíquica, cerebral, neuronal, cromossômica, qualquer coisa nesse sentido, genética. Então, por causa disso, a gente nem consegue cientificamente avançar para poder explicar qual que é a origem dessas coisas. Agora, o que a gente percebe, por exemplo, quando a gente vai estudar na psicologia, na psiquiatria, né, algumas psicoses e algumas disfunções cerebrais, é que, por exemplo, existe uma síndrome que chama síndrome da mão alienígena, é o nome que eles dão para isso ali, que a pessoa, um dia, ela tem um problema na cabeça dela ali, que ela acorda, ela olha para uma parte do corpo dela, tipo para a mão dela, para o pé dela, e ela não reconhece aquela parte do corpo dela como parte do corpo dela. Então, ela começa a ficar angustiada com aquilo, ela começa a querer se afastar daquilo, a esconder aquilo, e se o caso avança bastante, ela às vezes até arranca, amputa o próprio membro. E obviamente, que aí a psiquiatria trata isso, dá remédio para a pessoa, tenta fazer tratamentos com a pessoa não arrancar um pedaço do corpo dela. Só que quando o assunto é o órgão sexual da pessoa, aí tem que ser tratado de uma maneira diferente, pela ciência, né? Por quê? Porque já existe toda uma cosmovisão implantada que até proíbe a gente de conversar sobre esses assuntos, de refletir sobre esses assuntos, de estudar mais a fundo alguns desses assuntos. Agora, quando a gente vai olhar isso da nossa perspectiva cristã, nós temos pessoas que chegam com diversas nuances sexuais, né? O próprio heterossexual, ele às vezes tem outras questões que não é a normalidade, vamos dizer assim. A gente tem ninfomania, a gente tem pedofilia, a gente tem zoofilia, a gente tem uma gama gigantesca de questões nessa área. E a gente precisa entender, ok, a pessoa é assim, ou ela está assim, ou ela tem essa condição. Como que a gente trata isso? Ao invés de fazer o que normalmente a gente faz, como historicamente como a igreja faz, que é falar assim, não, se a pessoa ela é homossexual, ela está em pecado. Não, ela pode vir a pecar, mas ela não está em pecado porque ela está naquela condição. Perfeito, Matheus, perfeito. Boas distinções, e quanto à questão ideológica que pode estar enviesando os estudos científicos sobre o assunto, a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes eu queria que tu comentasse aqui, reforçasse, a gente já comentou um pouco sobre isso, a pergunta do Rafael Amorim. Então essas pessoas nascem com atração pelo mesmo gênero e elas não conseguem escolher? Olha, aí de novo, a gente não tem o embasamento científico para fazer a afirmação, porque é proibido estudar a fundo essas questões e chegar em conclusões diferentes do que já disseram que tem que se chegar. Mas quando a gente, no dia a dia, no que tem de material ainda, que antigamente eles estudavam isso, etc., nós vamos observar que assim, a sexualidade humana é tão complexa que nem isso é definido assim. Todo mundo acontece da mesma maneira. O que faz com que uma pessoa seja homossexual são diversos fatores. Tem pessoas que nascem nessa condição, nessa situação, e às vezes a gente observa desde criança, o menino, a menina ali, é mais fácil às vezes observar isso em menino do que em menina. Né? A gente tem uma atenção maior, vamos dizer assim, com o homem do que com a mulher nesses casos, e acaba que a gente presta mais atenção. Mas você vê, às vezes o menino tem 3, 4, 5 anos de idade, você já percebe que existem as inclinações mais homossexuais. E que a criança ainda não tem uma percepção sexual, propriamente dito,
né? Mas você já percebe que o dia que despertar, vai despertar para a homossexualidade, né? Outras pessoas se tornam assim ao longo da vida por fatores, às vezes por abusos que sofrem, às vezes por algum tipo de distorção na educação na primeira infância. Ou seja, não tem uma só causa para essa condição, para isso acontecer, né? E aí volta a falar, é a complexidade da sexualidade humana. Assim como existem, eu não sei se tem 22, eu acho que eles exageram nisso aí, mas sei lá, existem umas 10 formas de expressão sexual. A razão que leva a pessoa a ter uma expressão sexual diferente do heterossexual normal, como Deus criou, são inúmeras razões, né? E aí, teologicamente falando, nenhum de nós é normal mais como Deus criou. A questão é em que áreas que essa anormalidade ela vai se manifestar. Então, cada ser humano, homem, mulher, homo, heterossexual, vai manifestar algumas anormalidades e que vão ser normalmente as tentações que ele vai ter que lidar ao longo da vida, as inconformidades que ele tem, que ele vai ter que lidar ao longo da vida, que é causada pelo pecado, não da pessoa, né, mas a presença do pecado no mundo, que encerra todos nós debaixo de uma mesma condição de nós vamos viver essa vida e vamos ter problemas. Agora, esse problema, às vezes, a igreja trata de uma forma diferente. Perfeito, perfeito. Eu estou anotando as perguntas aqui que vieram várias. A gente vai ter um momento, a gente vai responder todas elas. Eu só quero acalmar aqui o usuário que escreveu que não é pecado se relacionar homossexualmente, é uma afirmação complicada. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a atração homossexual, a atração, não é pecado. A relação homossexual é que é. Só para deixar isso claro. Exatamente. Tem que fazer a diferença, né? E é importante a gente se desarmar para conversar sobre isso, porque os nossos preconceitos, eles impedem a gente de enxergar a coisa como ela é, né? Uma coisa é a relação sexual, uma coisa é a atração sexual. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa a pessoa controla e decide, outra coisa está completamente fora do controle e da decisão da pessoa. Perfeito. Mateus, eu quero avançar então para um outro tópico. Se a pessoa que está nos assistindo, ela identifica em si atração homoafetiva, ela se sente atraída por pessoas de um gênero diferente, como é que ela deve lidar com isso, especialmente se ela for cristã? Do mesmo gênero, exatamente. Como é que ela deve lidar com isso se ela for cristã? Como é que ela reconhece, lida com essa atração? O que, por exemplo, coisas que devem vir na cabeça dela, o que será que Deus pensa de mim por eu sentir atração por pessoas do mesmo gênero? Como que ela busca ajuda pastoral? Como ela revela isso para outras pessoas cristãs que podem não receber isso muito bem? Quais são as melhores estratégias? Enfim, que conselhos tu dá para a pessoa que se identifica com isso que a gente está falando, que ela sente que ela é homoafetiva? Primeiro, fazer uma separação entre ser cristão como filosofia de vida e ser cristão como, ok, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, no sentido de que eu tenho que abrir mão de absolutamente tudo que eu tenha, que eu queira e que eu seja, que está em desacordo com aquilo que ele planejou para ser, simplesmente pelo fato de que ele é o Senhor, ele é o mestre, ele é a pessoa que define como que as coisas devem ser no mundo. Então, essa posição, que é a posição do cristão de verdade, né? Então, nós não estamos falando da pessoa que gosta de igreja, da pessoa que gosta de Bíblia, da pessoa que, sei lá, gosta de culto. Nós estamos falando de uma pessoa que entendeu a sua posição diante de Deus. Deus é extremamente soberano e absolutamente tudo que ele diz é verdade e eu preciso me adequar a ele. Nesse processo de adequação, que ao final de tudo, que não é nem só essa vida, mas começa já nessa vida, mas é para sempre, vai ser muito bom, porque isso vai me fazer uma pessoa melhor e perfeita.
né? Então eu tenho que confiar nisso, porque eu não vou enxergar isso nesse momento agora, e isso é uma coisa que vale para todas as pessoas, não é só para o homossexual. Entender que, ok, eu vou me submeter ao que ele diz. Aí, uma vez que eu enxergo isso, aí eu vou para o passo 2. Quais são as coisas que existem na minha vida que estão em desacordo com aquilo que Deus deseja? Então, o cara é fofoqueiro. Ele precisa parar de fazer fofoca. O cara fala mal dos outros. Ele precisa parar de falar mal dos outros. O cara é avarento. É um sujeito que trabalha excessivamente, junta bastante dinheiro, não é generoso, não contribui. Eu preciso deixar de ser um cara avarento. A pessoa que tem relação homossexual, ela vai precisar deixar de ter relação homossexual. Então, a compreensão vai ser, primeiro, uma decisão. Tá? Eu quero, de fato, adequar essa área da minha vida ao meu Senhor, né? Porque a pessoa que é homossexual, ela não vai ter só essa área da vida para adequar. Vai ter um monte de áreas da vida para adequar. Porque a pessoa que é heterossexual tem um monte de áreas da vida para adequar. A gente fica se adequando a vida inteira, praticamente, porque desejamos fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Então, uma vez que a pessoa que ela tem essa questão, ela vai abordar, ok, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, aí ela precisa começar a dar passos para poder lidar com a sua sexualidade, que em linhas gerais, vai ser o mesmo passo que qualquer pessoa solteira deve dar. Porque o sexo, ele não é só o homossexual que é errado. O sexo heterossexual fora do casamento também é errado, né? Então, como que uma pessoa que deseja não se relacionar sexualmente fora do casamento, o que ela vai fazer para ela conseguir submeter a sexualidade dela a Deus soberano que manda em como eu tenho que viver a minha vida? O homossexual vai ter que adotar esse mesmo comportamento, ele vai ter que tomar as mesmas decisões, ele vai ter que negar a si mesmo, ele vai ter que entender que sexo não é uma divindade, que o nosso mundo coloca o sexo na prateleira de divindades, né? Se você não tiver sexo, impossível, nunca, ninguém dá conta, não vai acontecer. Não, o cara entender que isso não está nessa prateleira, colocar o sexo na prateleira dos desejos humanos, assim como a gente tem vários desejos que tem que reprimir muitas vezes, esse é um deles, né? E aí, o ideal é que a pessoa que está nessa condição encontre uma igreja que vá conseguir lidar com isso naturalmente. Porque se ela participa de uma igreja que é radical, que enxerga essa questão da homossexualidade com preconceito, não a partir da visão bíblica, mas a partir da visão da nossa sociedade que é preconceituosa. Se ela revela isso nesse ambiente, ela certamente vai ser hostilizada. Isso, infelizmente, vai acontecer, né? Então, o nosso desejo com essa live é que quem está assistindo consiga se desarmar para acolher essas pessoas e quem está nos assistindo que é homossexual consiga pensar sobre isso. Existem comunidades que vão me acolher? Existem, né? Tem que tomar cuidado para não ir para uma igreja que vai falar para ela: não, faça tudo o que você quiser e seja feliz, porque Deus quer que você seja feliz, porque o que importa é ser feliz, que é essa teologia do capeta hoje que estava sendo pregado, não só na área da sexualidade, como em muitas áreas, né? A gente sabe que tem muitas igrejas que incentivam as pessoas só a ser felizes mesmo. Então, você não pode nem ir para uma igreja que trate isso e qualquer outra coisa como se Deus não se importasse. Essa coisa de Deus ama as pessoas incondicionalmente. É uma das grandes mentiras do nosso tempo, é essa afirmação, porque Deus não ama as pessoas incondicionalmente. Tem um monte de condições para que Deus ame aquela pessoa para sempre. Porque a Bíblia fala sobre inferno, a Bíblia fala sobre condenação eterna. Então, tem gente que Deus amou, mas o cara rejeitou tanto o amor de Deus que Deus vai castigar ele para sempre. Isso existe, né? Então a gente não pode trabalhar essa ideia de que Deus aceita tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, porque eu
acho aquilo ruim e porque eu sou preconceituoso. Então, a pessoa que é homossexual, é interessante, importante que ela procure um espaço que converse com ela sobre isso, ao invés de revelar de qualquer maneira. Perfeito, Matheus. A Grace comentou aqui, infelizmente, poucas pessoas iniciam esse diálogo e ainda são criticadas pelas demais. Isso é ruim, pode ser uma coisa difícil de encontrar antes de que ocorra essa conscientização, e esse aqui é um esforço para isso. E aí, Matheus, eu tenho uma pergunta. A gente está falando aqui de pessoas que, de repente, começam a talvez até se surpreenderem de encontrar em si desejos ou atração pelo mesmo sexo. E é possível, talvez, que pessoas passem a vida inteira sem reconhecer que elas têm atração pelo mesmo sexo e daqui a pouco estão casadas e coisas, e nunca perceberam, assim, passaram a vida inteira reprimindo, porque a família, enfim, talvez a igreja, né, via isso com olhos negativos, e aí a pessoa vive a vida inteira dessa forma. Pode ter bastante gente assim. Pode, não sei se bastante, mas pode. Principalmente, antigamente era mais frequente isso, porque não tinha tanta informação, as pessoas não falavam, nem falavam sobre esse assunto. É mais comum, às vezes a gente encontra essas situações, é mais comum a gente encontrar isso em mulher do que em homem, porque a maneira como a mulher olha para a sexualidade é diferente da maneira como o homem olha para a sexualidade. O homem, ele se excita sexualmente visualmente. O homem é tipo um semi-animal, né? Você não precisa de muita coisa, não precisa de carinho, atenção, de afeto, de ser uma pessoa legal, ser uma pessoa como não sei o quê. Se é pessoa, tá valendo. Né? A mulher, muitas mulheres, não são todas, mas muitas mulheres, elas olham para a sexualidade a partir da questão do afeto, do acolhimento, se a pessoa é legal, se a pessoa é bacana, não sei o quê. Por isso que tem muito homem feio que casa com mulher bonita e isso dá bem, porque o cara, né, tem uma conversa boa, é carinhoso, atencioso, ele acha outras formas para poder compensar a feiura dele. Então, isso fez ao longo da história muito, principalmente porque a sexualidade da mulher foi muito mais reprimida do que a sexualidade do homem, né? Historicamente, o homem era levado já ali, adolescente, jovenzinho, para bordéis, para prostíbulos, para poder se iniciar sexualmente, e a mulher, não, ela tinha que se guardar sexualmente até o casamento e ter relação só com o marido. A gente tem comunidades, por exemplo, na África, que chega a fazer o que eles chamam de circuncisão feminina, arranca o clitóris da mulher, para a mulher nunca ter prazer sexual durante toda a sua vida. E a mulher lida com a sexualidade de uma maneira diferente. Por causa disso, é mais comum que a gente encontre circunstâncias, histórias, situações de mulheres que, por nem saberem sobre essa questão da sexualidade, nunca terem ouvido sobre isso ao longo da sua infância, adolescência, terem sido muito fechadas, às vezes até pela religião, que elas entrem num casamento, às vezes elas não sentem prazer sexual, mas como elas não sabem direito o que é isso, o que existe prazer, como é que funciona isso, ela acha que é assim mesmo e ela vive boa parte da vida dela e em um dado momento da vida ela tem um encontro com alguma outra mulher que faz um carinho diferente, faz alguma coisa diferente e desperta. E aí ela, puxa, será que é isso? E aí aquilo que ela estava tentando reprimir muito vem à tona. Né? Então isso pode acontecer. Não é muito, não acontece muito, mas pode acontecer. Entendi, Matheus. E aí uma outra questão vamos supor agora que tem pastores, líderes de grupo, aconselhadores assistindo a gente, e como esses caras fazem quando alguém na sua congregação vem para falar com eles e dizem, cara, eu percebi que eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. O que eu faço? Como esse pastor e esse líder acompanham essa pessoa e quais são os passos, assim, qual é o ponto de chegada desse aconselhamento, para onde ele deve conduzir essa pessoa? Primeiro, acho que nós, conselheiros, pastores, líderes, né, conselheiras, a gente tem que se desintoxicar do preconceito.
Porque a maioria de nós que vive dentro da igreja, vive na sociedade brasileira de modo geral, não é só o crente que é preconceituoso, a gente nasceu, cresceu, ouviu muita coisa, e na escola as brincadeiras do jeito que eram feitas, etc., que são extremamente hostis ao homossexual. Isso faz com que a gente comece a sentir negativamente em relação a pessoas assim. Então, o primeiro passo é um trabalho interno, é uma autoanálise, é uma percepção de que assim, preconceito é burrice, preconceito é coisa de gente estúpida, de gente burra, de gente que não enxergou o todo, né? Então eu não preciso ter essa atitude burra na minha vida. E é interessante assim, ter um exemplo na Bíblia de preconceito muito forte, que se assemelharia ao tipo de preconceito que a gente tem com o homossexual, que é o preconceito que Pedro, por exemplo, que os judeus em geral, mas Pedro tinha com os não-judeus, com os gentios. Né? Você vai ver que Deus fala para Pedro assim, Pedro, eu quero que você vá lá falar com Cornélio, ele fica revoltado com aquilo, não, jamais, não sei o quê, aí ele resolve ir. E depois assim, que Deus apareceu para ele, que o anjo falou com Cornélio, que ele tem certeza na cabeça dele, certeza absoluta que Deus queria alcançar um gentio. Né? Mas quando ele entra na casa do Cornélio, a primeira palavra que ele fala não é vim aqui falar de Jesus para você. A primeira palavra que ele fala é você sabe que eu não deveria estar aqui, que é contra os nossos costumes entrar na casa de gentio. Né? Então assim, você vê que o troço estava entranhado dentro dele. Aí... beleza, o Cornélio converte aquele negócio todo, ele tem que prestar relatório. Quando ele chega em Jerusalém para contar que o Cornélio tinha convertido, os caras enlouquecem. Você entrou na casa do cara, ele tem que falar, não, gente, mas foi bom convencer os caras. Passa-se uns 15 a 20 anos desse acontecimento, aí você pressupõe assim, não, 15 anos depois, o Pedro devia já estar consciente, amando os gentios e consciente de que esse preconceito dele era estúpido. Ele está sentado comendo com gentios lá na cidade de Antioquia, que era uma igreja mista, e aí chega uns judeus de Jerusalém, junto com o Tiago, que tinham chegado lá. Pedro, devagarzinho, pega o pratinho dele assim, levanta da mesa, sendo que ninguém nota e senta. Por quê? Porque mesmo que ele estava sentado com aqueles gentios ali, quando ele viu os caras de Jerusalém chegando, o preconceito ainda estava entranhado nele, ele ainda se sentia desconfortável com aquela situação, a ponto de, é melhor sentar com os caras lá. Aí Paulo dá uma xingada nele, fala com ele, cara, que isso é retardado, como é que você faz um negócio desse e não aprendeu nada até hoje? Né? Então assim, a gente, e cada um de nós teve um tipo de criação, e cada um de nós tem um caminho para se moldar, para mudar a si mesmo, né? A gente, primeiro de tudo, precisa se desintoxicar do preconceito. Precisa ter tranquilidade, não é nem coragem, é tranquilidade de sentar na mesa com um homossexual, sabendo que ele é homossexual, e falar, beleza, é porque é um outro ser humano normal, como qualquer outro ser humano, como eu sou, né? E como quem eu convivo frequentemente essa pessoa é exatamente igual a essa outra pessoa. A partir disso, segundo passo, tem que estudar sobre essa realidade, porque você não consegue, assim como qualquer aconselhamento, você não consegue aconselhar pessoas a partir da sua perspectiva. Você precisa ir na perspectiva da pessoa para entender o mundo como a pessoa entende, para então dar a mão para a pessoa e caminhar com ela até Jesus, até onde ela precisa caminhar. Entender que dificilmente pode acontecer em alguns casos, mas a maioria dos casos a pessoa não vai deixar de ser homossexual. Então entender que não é um caminho para a heterossexualidade. Não é converter a pessoa para virar hétero, não é uma coisa horrível que a igreja faz às vezes, forçar o cara a casar com a mulher, forçar a mulher a casar com um homem para achar que assim, não, o casamento vai curar ele. Porque o negócio é que se ele tiver uma boa noite de sexo com a pessoa do outro lado, isso vai desintoxicar o cara. Então, assim, é entender que você vai até estragar a vida de outra pessoa, às vezes, se faz esse tipo de coisa, não só a vida dele que você está caminhando, né? Então, que o caminho é um caminho para dia a dia, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. E que não é só nessa área,
Mas essa área vai entrar no tópico. Então, por exemplo, a pessoa senta na minha frente para fazer o aconselhamento, né? Eu estou aqui na salinha do gabinete pastoral, ó. Então as pessoas normalmente sentam aqui, né? Então a pessoa senta aqui para poder fazer o aconselhamento comigo. Primeira vez, sentou para conversar. Eu vou conversar com ela, eu vou analisar com ela, tal. O que são as suas questões? Ela me apresenta, eu tenho essa questão, ela me lista ali 3, 4 questões. Então eu vou traçar um plano junto com a pessoa para como nós podemos resolver essas coisas, sair do ponto A e ir para o ponto B, que não é necessariamente o ponto que você fica feliz e faz o que você quer. É o ponto em que você ama Jesus sobre todas as coisas e serve a Ele e dá o máximo que você pode para Ele, Jesus. Então, com o homossexual, a gente vai sentar com ele e a hora que ele falar assim, ó, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Então, a ideia é que você caminhe com essa pessoa para esse outro rumo, para esse outro caminho. Perfeito. Bons passos aí para quem é aconselhador caminhar com essas pessoas. Agora, Matheus, eu queria propor aqui um cenário, que a gente imaginasse esse cenário e tu desse algumas dicas sobre ele. Vamos supor que eu, crente, estou conversando com meus amigos não cristãos, numa roda de conversa, pode ser na universidade, num café, se reuniram na casa de alguém, então, e vem o tópico que algum não cristão traz sobre homossexualidade e ele começa a falar que a igreja é repressiva, ou criticar o posicionamento dos cristãos em geral sobre esse tema. Quando esse tema surge, né, em uma roda com amigos não cristãos, qual é o posicionamento mais sábio, mais estratégico que esse cristão pode ter para ser fiel à palavra e ainda assim não perder a ponte de diálogo, não perder a influência com esses amigos não cristãos? Esses amigos não cristãos são homossexuais ou não? Estão só falando sobre isso? Pode ser, pode não não ser. Eles podem ser pessoas que têm uma visão negativa sobre a igreja dizer que homossexualidade é pecado. Pode ser esse tipo de gente. Pode ser homossexual ou não. Tá, normalmente, duas coisas. Uma é continuar sendo amigo deles para sempre. Né? Porque o evangelho normalmente entra na vida das pessoas, na maioria das pessoas, através de necessidades, não através de convencimento intelectual. Né? Então, às vezes a gente fica tentando convencer a pessoa, discutindo, argumentando com ela, provando para ela que Deus existe, que Jesus é Jesus, que a Bíblia é a Bíblia. E a maioria das pessoas que se converte porque está aflita, ansiosa, angustiada com alguma situação, e aí vem o evangelho e dá uma resposta para a angústia, e aquilo faz sentido para ela, e então ela vai explorar o resto do evangelho. Então, continuar sendo amigo da pessoa, porque as necessidades dela surgirão, e você vai ter oportunidade de apresentar respostas para as necessidades dela, não para as práticas dela. Né? Então, a gente nunca aborda uma pessoa a partir dos pecados dela, falando assim, você é um pecador, você tem que parar de pecar, porque não funciona. A pessoa não fala assim, puxa, é mesmo, então eu quero parar de pecar. Né? A segunda situação, é aí quando a gente está falando sobre a questão da argumentação, a gente não pode maquiar a Bíblia, né? Fingir que aquelas coisas não estão ali, nem amenizar, nem falar assim, eu vou dar uma disfarçada aqui, e aí depois, quando ele for converter e ele descobrir, aí sim, já vai estar tranquilo para ele, qualquer coisa nesse sentido. A gente não pode ter esse comportamento. O nosso comportamento, nesse caso, é explicar para a pessoa com clareza, sem colocar o preconceito por cima, mostrar para ela, assim, não, realmente a igreja tem seus problemas em tratar com esse assunto, mas como que Jesus de verdade pensava sobre isso, como que ele de verdade trata sobre isso. Então, tirar dessas outras pessoas também esse peso. Né? Porque ninguém fala assim, ai, que absurdo, Deus não gosta que a gente acumule riquezas nessa terra, Deus é mau porque ele não gosta que a gente acumule riquezas nessa terra. É um pecado igual à prática da relação homossexual, está na mesma categoria ali, no mesmo texto que falou sobre um assunto, falou sobre o outro. É uma prática que mais pessoas fazem, tem muito mais gente acumulando riqueza na Terra do que sendo homossexual, né? E ninguém se incomoda
de que Deus não gosta desse tipo de coisa. Então mostrar para ele, falar assim, ó, se isso está sendo um peso muito grande para você, talvez você é preconceituoso. E você colocou isso num pedestal. Então é o tempo inteiro, tanto para o crente, mas a partir de um lado, quanto para o não crente a partir do outro lado, tentar tirar essa questão da homossexualidade do pedestal que isso foi colocado. Né? E trazer isso para as coisas normais, para as situações normais da vida. E como é que eu trato isso? Eu trato isso normal. Né? Então, tira, porque isso aí virou um bezerrinho sagrado que as pessoas adoram, tanto de um lado quanto do outro. Né? Então, tira isso da mística, do tabu, a aura que está em torno desse negócio, traz e fala. Aí você mostra para as pessoas que isso não é nada demais. Isso é uma coisa normal, como várias outras, que se você quer seguir Deus, você precisa fazer do jeito dele. Tirar do pedestal é bem importante. Assim, várias vezes quando eu estou evangelizando alguém, conversando com um amigo que eu quero trazer para um grupo caseiro, para a igreja, no meio da conversa, mesmo ele não sendo homossexual, ele faz a pergunta, tá, mas o que vocês pensam sobre os gays, por exemplo? E aí, dependendo da minha resposta, ele vai decidir se ele vai querer continuar ouvindo o evangelho de mim ou não. Então, é importante saber ter esse posicionamento. E aí, Mateus, a questão que alguém já fez aqui antes é como é que a igreja, então, como uma, né, instituição, as igrejas aqui, as comunidades locais, devem acolher pessoas, né, do grupo LGBT quando eles vão nas suas reuniões, nos seus cultos, e como é que o líder, o pastor, prepara os membros que ele tem para receber essas pessoas do jeito que é o certo, que é o jeito bíblico, sem preconceitos. Tem que receber com alegria, igual a gente recebe qualquer outra pessoa que chega na nossa igreja, né? Eu fico numa alegria quando eu estou às vezes pregando ali e eu dou uma olhada e tem um monte de gente que eu não conheço ali, eu fico, nossa, que legal, esse pessoal chegou, depois eu fico querendo saber, querendo ver o que aconteceu, quem é, não sei o quê, e às vezes esse pessoal crente que saiu de outra igreja e está querendo vir para cá, às vezes é gente não crente, às vezes é homossexual, às vezes é tarado, às vezes é um monte de coisa. E eu fico feliz que essas pessoas estão vindo. Então a gente tem que receber com alegria, mostrar que a gente está alegre dessas pessoas terem vindo, dessas pessoas estarem ali. Né? Agora, trabalhar com a igreja não é muito fácil. Porque, por exemplo, se eu der uma prova para as pessoas aqui por escrito, para as pessoas da minha igreja, escreverem assim, como eu devo receber um homossexual? Eu acho que a maioria tira 10 na prova escrita. Né? Mas na hora da prática, aquele Pedro volta, né? Aquele preconceito aflora, aquele negócio ou da gozação, ou da piadinha que ofende, né? Ou querer meio que se afastar, ou ficar na ânsia de falar para a pessoa, você tem que parar com esse pecado aí, que não sei o quê, aflora. Então, tratar com as pessoas é a mesma... ou vamos dizer assim, a mesma ação que a gente vai ter que ter depois com o homossexual. Cara, você é preconceituoso, isso é pecado. E você precisa lidar com o seu pecado. Né? Na mesma sessão, por exemplo, que fala ali do texto de 1 Coríntios 6, que fala sobre a questão do que aqueles que praticam a relação homossexual estão em desacordo com Deus e não herdarão o reino dos céus e etc., fala que os caluniadores não herdarão. Então, às vezes, o cara está falando mal do homossexual, está caluniando o sujeito, e ele está entrando exatamente no mesmo rol daquilo que supostamente ele está querendo proteger o cara. Então, a gente tem que pegar essas pessoas pela mão, lá de onde elas estão, entender por que elas são preconceituosas, o que aconteceu na história de vida delas, até hoje, quem são as influências que falam na cabeça dela, que ela segue, que ela acompanha, pegar ela pela mão e caminhar com ela até ela sair do preconceito, para você conseguir fazer com que a sua igreja como um todo seja acolhedora. Né? Então é assim, é o trabalho constante. Porque o ser humano, ele é belicoso, ele é beligerante, ele é brigão, ele gosta de uma implicância, de uma picuinha, de um mimimi, de nhenhenhê, de não sei, eles gostam. Então as pessoas ficam o tempo inteiro procurando alguma coisa para brigar, para implicar, para cutucar, para falar mal, para não sei o quê. Héteros e homo. Né? Então a gente tem que pegar essas pessoas e ensinar elas isso. Sem preconceito, a gente acolhe o pecador
a gente é acolhido como pecador, e isso é muito mais produtivo para a gente se dar a mão e caminhar para mais perto de Jesus. Perfeito. Tá aí uma coisa para a gente trabalhar nas nossas igrejas. Mas agora, Mateus, eu quero mudar um pouco o foco da discussão. Até aqui, a gente tem falado de pessoas homoafetivas, esse grupo de pessoas. Agora eu quero deslocar a nossa atenção para o movimento político ideológico LGBT. E aí esse movimento muitas vezes é agressivo contra a igreja, contra os cristãos. Tu teve ainda um episódio recente aí no Instagram, né, de uma troca de farpas aí na internet com pessoas desse movimento. E aí troca não, só recebi as farpas. Né? Isso, exato. Você respondeu com elegância. E aí a questão é como a gente diferencia pessoas, né, LGBT do movimento ideológico LGBT e como a igreja e nós, cristãos, devemos responder aos ataques desse movimento ideológico quando a gente recebe eles. Existe no nosso mundo hoje um movimento ideológico, vou usar essa expressão que você usou agora, que ela é anticristã, como um todo. Tá? Ela não é LGBT, ela é anticristã. Então, assim, eu não vou falar sobre política, né, sobre Lula, Bolsonaro, essas coisas. Não vou falar sobre economia, se a economia tem que ser aberta, se a economia tem que ser fechada, se o Estado tem que controlar as coisas, ou se o capitalismo é que tem que ser. Eu vou falar sobre ideologia. Tá? Então nós vamos usar o termo esquerdismo, não vamos falar sobre esquerda, que é uma outra coisa. A maioria das pessoas, inclusive, que é de direita, que se diz de direita, nem sabe o que é isso, que fala que o outro é de esquerda, não sabe o que é isso. Mas existe um movimento ideológico que acompanha a política, a economia também, mas que esse é o problemático, que ele é anticristão. Quando a gente estuda o surgimento desse movimento, lá na metade do século XIX, declaradamente, as pessoas que escreveram os primeiros panfletos sobre esse assunto, os primeiros livretos sobre esse assunto, eles diziam que o grande mal do mundo era a religião judaico-cristã. Que aquilo que está no Antigo e no Novo Testamento, que foi construído no mundo, que isso tinha que acabar, que isso tinha que ser exterminado, que isso era a droga do povo, que anuviava a cabeça das pessoas e que isso precisava ser destruído. Não é nem assim, convença eles, argumente com eles. Não, vinha escrito que não, sem derramar sangue não tinha como fazer, que tinha que ser com luta, não era por vias políticas, não era por argumentação, era por matar, destruir, queimar, tirar os caras de casa. Então tá lá, qualquer um que lê Manifesto Comunista, lê esses outros livros que foram escritos a partir disso, vão ver que existe essa intenção explícita contra o cristianismo. Esse movimento, ele normalmente, ele instrumentaliza pessoas para poder pegar, às vezes, ressentimentos que essas pessoas têm, colocar mais lenha na fogueira, transformar aquilo num ódio muito profundo, para direcionar essas pessoas contra o cristianismo, contra Deus, contra Jesus. Então a Bíblia fala sobre isso, que isso ia acontecer mesmo, João fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, que é essa aura que existe nessa ideologia. Então, quando essa ideologia, aí vamos trazer para o LGBT, que ele faz isso com negros, faz isso com mulheres, faz isso com pobres, faz isso com vários outros grupos, não é só com LGBT. Mas quando eles pegam o movimento, pegam o homossexual e tentam transformar o homossexual num militante do movimento, aí você vai ter o movimento LGBT. Então, o movimento LGBT, por ser um movimento que vem do esquerdismo, ele é anticristão. Declaradamente, ele odeia a igreja, ele quer destruir a igreja, ele quer que a igreja acabe. Então é onde você vê, por exemplo, quem está acompanhando aí que não viu, vai lá no meu Instagram depois e olha a postagem que tem a bandeira do arco-íris, sem ser o vídeo, a parte escrita. Né? E vai lá nos comentários. Então,
aqueles comentários, é porque uma dessas páginas pegou, colocou para os militantes dele lá e convocou os militantes para virem agredir, tentar derrubar a página, não sei o quê. E aí, de fato, dependendo da forma que você fala, do que as pessoas falam e etc., derruba a página mesmo, você é banido das redes sociais, aquela situação toda. Então, esse movimento, que é um movimento sociológico, ideológico, ele é anticristão. Então, assim, não é o homossexual que é anticristão, e a gente precisa separar isso muito bem, porque qual que é o sentimento, que é o propósito dessa ideologia? Incita esses aqui que estavam se sentindo oprimidos a atacar aqueles que supostamente ou de fato estavam oprimindo eles. Mas para quê? Não é para resolver o problema e que ambos consigam conviver em harmonia. Então a proposta não é vamos ensinar esses a parar de oprimir e vamos transformar esses em pessoas que conseguem argumentar e dialogar para poder daqui a um tempo unir esse pessoal. Não. Incita o ódio aqui para atacar aqui, para que esses confirmem. Tá vendo por que eu odeio? A gente tem que odiar mesmo, tem que atacar mesmo, tem que xingar mesmo, xingue de volta. E aí, tá vendo? Eles realmente nos odeiam. E ataque de volta. E aí, essa engrenagem funcionando, esse sujeito pedalando, ora um, ora outro, é que faz com que o movimento ganhe força, ganhe dinheiro, ganhe eleições, entre para dentro das universidades e tome conta das universidades, que faça com que as pessoas, às vezes, até se enxerguem como paladinos da justiça, heróis, pessoas que estão salvando a humanidade do mal, com ódio também. Né? Então, eu achei engraçado que, por exemplo, nos xingamentos da página, todo mundo veio xingar, ninguém veio argumentar, falar, não, mas eu acho que está errado nisso aqui, eu acho que isso aqui... Era um monte de xingamento. E um dos principais xingamentos é o vai tomar no aquele lugar. Né? E aí, isso é um xingamento homofóbico. Né? E aí você tem pessoas que são contra a homofobia, que ficam tão cegas no ódio, que eles praticam a homofobia na hora de se expressar, sem perceber que então quer dizer que você me desejar o mal é desejar que eu tenha um relacionamento homossexual? É isso que para você é o mal? Né? Então, assim, a ideologia se tornou um grande problema. Um grande problema. É verdade, Matheus, que lucra em cima dessa polarização toda. E aí, Matheus, a gente fechou 1 hora de live. A gente tem as perguntas agora. E o pessoal perguntou aqui se a live ia passar de 1 hora. Eu falei que por mim pode passar. Eu não sei se tu tem tempo para responder as perguntas. Não, dá para responder algumas. Tá, pode. Beleza. Então tá. 2 perguntas que eu vou juntar numa só que surgiram aqui tem a ver com isso. O pessoal citou textos, por exemplo, sobre o olhar impuro, que a Bíblia condena o olhar impuro para outra pessoa. E aí outra pessoa também perguntou assim, se não tem situações em que só o desejo já é pecado, mesmo sem o ato. Então como é que a gente poderia interpretar esses textos à luz da homoafetividade? Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre o olhar impuro, ele fala assim, aquele que olhar para a mulher com olhar impuro, com intenção impura no seu coração, adulterou com ela, por isso o seu olho esquerdo te faz pecar, arranca ele fora, se sua mão direita te faz pecar, arranca lá fora. Jesus está falando, se a gente fosse traduzir para os nossos termos de hoje, ele está falando de pornografia e masturbação. Né? Então essa prática ela não é errada para o homossexual, ela é errada para todos. Né? Então... uma coisa é eu olhar para uma mulher e eu falar assim, poxa, essa mulher é bonita, essa mulher é agradável, essa mulher é legal, essa mulher é interessante. Né? Isso é uma coisa. Isso é atração que quem é heterossexual tem por pessoas de outro sexo. Então, quem é homossexual é impossível. Ele vai olhar para a pessoa do mesmo sexo, não para todas as pessoas, obviamente, igual o hétero não olha para todos do sexo oposto e gosta de todos, mas vai olhar para algumas pessoas e falar assim, puxa, essa pessoa é bonita, essa pessoa é legal, essa pessoa é atraente, essa pessoa é interessante. Se eu pudesse, eu me aproximaria dessa pessoa para ter algo mais. Né? Isso não é olhar com intenção impura no coração, isso é atração. Né? Agora, tanto o hétero quanto o homo não podem transformar aquela pessoa num objeto, que esse é o problema do que Jesus está trabalhando ali, objetificar a pessoa e transformar a pessoa
nas suas fantasias sexuais, né? E ir lá e se masturbar pensando na pessoa. Ir lá e começar a fantasiar, ficar sonhando ali, fantasiando na cabeça, aí eu tiro a roupa dessa pessoa, eu tenho relação sexual com essa pessoa. É isso que Jesus está falando que é pecado. Para o hétero e para o homem. Né? Então, é impossível você tirar... Vamos pegar, por exemplo, ali Jesus trabalhando, inclusive, na questão de pessoas casadas. Né? A pessoa que é casada, ela continua olhando para outras pessoas e falando assim, aquela pessoa é interessante, aquela pessoa é bonita. Né? Se eu fosse solteiro, aquela pessoa seria uma pessoa que eu poderia me aproximar dela. A gente sabe essas coisas. Né? Agora, eu sou casado, e eu começo a fantasiar sexualmente com outra pessoa, a Bíblia diz que isso é adultério. Mesmo que eu não tenha a relação sexual completa com a outra pessoa, não toque na outra pessoa. Né? Então é aí que vai acontecer o pecado propriamente dito. Então isso vale para o hétero, isso vale para o homem. Perfeito, Matheus. A gente tem uma outra boa pergunta aqui, essa distinção entre a atração involuntária e a fantasia é importante. A gente tem uma outra pergunta aqui boa, Matheus, que é se o Estado deveria permitir o casamento gay. Como é que fica essa questão? Cara, o Estado, inclusive, já permite, né? O Estado tem que permitir, o Estado não interfere nessas coisas. O papel do Estado, nesse caso de casamento, por exemplo, é proteger patrimônio. O que acontecia muito? Como não tinha casamento homossexual civil, né, no Estado, muitas vezes o cara ficava com outro cara e aí eles ficavam, sei lá, 5 anos juntos. E aí eles compravam um apartamento, cada um pagava um pedaço do apartamento, só que estava no nome de uma pessoa só, como muitas vezes acontece com casais também, que às vezes compra e fica no nome do marido. Aí daqui a 5 anos eles resolviam separar. Aí o que normalmente acontecia? O cara que ficava com o apartamento no nome dele não dividia com o outro sujeito. O outro sujeito tinha pagado junto com ele, tinha participado da compra junto com ele e virava um problema judicial e o cara ficava com o apartamento só para ele. Então, isso é injusto, né? Isso não é justo, isso não é correto. Então, o correto é que você regularize essas situações das pessoas, entenda que as pessoas que as pessoas ficam juntas, que isso tem implicações patrimoniais, regularize as implicações patrimoniais para diminuir os problemas e resolva. Isso é completamente diferente do que a igreja chama de casamento. Como que a igreja faz casamento. Tanto que as igrejas normalmente exigem que a pessoa faça o casamento, case-se no civil e no religioso. Né? Porque o casamento religioso, sim, é uma aliança diante de Deus, de que o marido e a esposa vão cumprir todas as exigências que Deus deu para o homem, para a mulher dentro do casamento e estão se comprometendo com Deus de que eles vão fazer aquilo ali. E isso, obviamente, não tem como você fazer com o homossexual, porque eles não têm o que prometer para Deus em relação a essa situação. Né? Então, são duas coisas diferentes. Eu acho engraçado, para mim, eu gosto das incoerências, assim, eu acho engraçado as incoerências. Essa é uma das incoerências, por exemplo, de quem é de direita. Né? Normalmente, quem tem um posicionamento político ideológico à direita é contra o Estado permitir o casamento gay. Só que quem é de direita, de verdade, quer que o Estado mexa o menos possível na liberdade das pessoas. Né? O pressuposto natural de ser de direita é o Estado não tem que se meter nas decisões das pessoas. Né? Então é incoerente querer que o Estado proíba alguma coisa, sendo que quem normalmente gosta de um Estado grande, que interfere em tudo na vida das pessoas, proíbe um monte de coisa, normalmente é quem é de centro-esquerda para lá. Né? Então isso é uma incoerência até que a gente percebe, fruto de preconceito. O cara não consegue nem ser fiel à ideologia política dele porque ele é preconceituoso. Porque ele quer ver o gay passar aperto, quer ver ele não tendo direitos e coisas assim. Perfeito, Matheus. Resposta muito equilibrada. E aí a gente tem uma outra pergunta, são várias perguntas. A outra pergunta que a gente tem é o que os pais
podem fazer? Por exemplo, vocês têm um filho, uma criança que já se percebe nela ou trejeitos, ou se percebe já um desejo, atração homoafetiva. Tem alguma coisa que o pai pode fazer? Qual que é o teu conselho, a melhor ação que os pais podem tomar nesse caso? Eu acho que eles precisam também se desprover de preconceito para não traumatizar a criança, para não maltratar a criança. Inclusive, às vezes, a criança só tem jeito homossexual e não é homossexual, e aí vai começar a tratar como se fosse, aí gera um outro tipo de trauma, um outro tipo de problema. Então, assim, tem que primeiro se desprover completamente de preconceito e começar a ter conversas com o filho ou com a filha sobre esses assuntos. Obviamente que em cada faixa etária tem um jeito específico de você conversar sobre sexualidade. Sexualidade, em geral, é um tabu para nós no Brasil. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Dificilmente pais conversam com filhos sobre esses assuntos. Normalmente quem ensina sexualidade para a criança e para o adolescente é o outro coleguinha dele que se iniciou de alguma maneira em algum outro lugar, a escola fala mais ou menos ali para ele, e os pais tentam evitar o assunto o máximo possível. Normalmente, quando os pais falam no assunto, é porque a criança trouxe o assunto. Dificilmente o pai e a mãe tomam iniciativa de ensinar e de orientar. Então, eu acho que o pai e a mãe devem orientar a criança, na linguagem dela, de acordo com a faixa etária, sobre o que é o ideal, o que é a expectativa de Deus, como é que a sexualidade padrão funciona, normal funciona, e fazendo a leitura, identificando, né, que o filho é homossexual, sem preconceito, né, trabalhar com muito carinho, com muito jeito, com muito tato, essa aceitação de, ok, você tem uma condição que por causa disso você vai ter que fazer algumas opções na sua vida em relação à privação da sua sexualidade. E ir orientando a criança nesse quesito, nesse sentido, né? Assim como, por exemplo, pais de heterossexuais têm que orientar os seus filhos desde criança para eles não ficarem na escola, para eles não começarem com 12, 13, 14 anos de idade transar com um coleguinha. Eles têm que ser orientados a se privar de determinadas práticas sexuais. O pai do homo vai ter que trabalhar com ele com muito jeito, com muito cuidado, né, e muita sabedoria, porque nem existe livro sobre isso. Seja porque se você escrever hoje um livro sobre isso, ele vai ser banido rapidamente, seja porque a própria igreja tem dificuldade de lidar com essa situação. Então vai ter que ter muita sabedoria para poder orientar a sexualidade do filho. Perfeito, bons conselhos aí para os pais com dúvidas. Mateus, eu quero voltar então agora na questão anterior que a gente estava discutindo sobre o Estado e o casamento, tá? O usuário Cabral José Wellington, ele questionou aqui, então, né, o Estado não criou o casamento, quem criou o casamento foi Deus. Como o Estado vai definir o que é família ou o que é casamento? Então, a mentalidade progressista é mais coerente que os princípios divinos? Não, de jeito nenhum. A mentalidade progressista ela é extremamente ruim. Deus ele criou o casamento, ele deu o casamento para o ser humano se afastou de Deus e pegou o conceito e deu várias outras formas ou outros nomes, outras definições, vamos dizer, para esse conceito. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de casamento, ela não está falando da mesma coisa que o Estado, quando o Estado fala de casamento. Então, biblicamente, por exemplo, o casamento é até que a morte o separe. A pessoa não pode nem se divorciar, ela não pode nem se separar da outra pessoa. Mas aí o Estado, ele veio e ele criou o divórcio. E ele instituiu formas disso acontecer, institui, regulamenta. Por quê? Porque as pessoas não obedecem à Bíblia. E mesmo quando elas não obedecem à Bíblia, elas precisam ser reguladas. Elas precisam... Você não pode fingir que aquilo não existe.
Então o Estado vai lá e o cara separa e casa quantas vezes ele quiser, embora biblicamente isso não pode acontecer, né? E nós não tratamos o cara, às vezes, que se divorcia, ou o cara que é casado pela segunda ou terceira vez, do jeito que a gente trata o homossexual. Então, o Estado reconhecer o casamento homossexual é para fins patrimoniais. É completamente diferente do que a Bíblia chama de casamento, que é uma aliança entre um homem e uma mulher, indissolúvel diante de Deus, né? Até que a morte os separe. Então, o casamento, biblicamente, tem um conceito, o casamento juridicamente tem outro conceito, o casamento jurídico, o Estado tem que trabalhar com ele. No casamento bíblico, religioso, o Estado nem tem que tocar nesse assunto, né? E nós reconhecemos que as duas instituições na nossa legislação brasileira são importantes porque crente tem que casar no civil também. Ele não pode só casar no religioso, porque ele tem que regulamentar a situação patrimonial dele, a divisão de bens, ele precisa regular aquilo que ele está fazendo, né? Então, são finalidades diferentes, vamos dizer assim, e a definição de casamento para o Estado é uma, a definição de casamento para a religião bíblica cristã é outra. Na Bíblia, homossexuais não se casam. No Estado, casam. Perfeito. Boa distinção entre os conceitos de casamento. Aí esse mesmo usuário perguntou na sequência. Então, o homossexual, do jeito que está, vai para o céu? Aí a gente volta lá no início da live. Ser homossexual não é pecado. Pecado é ter relação homossexual com outra pessoa. Então, são coisas diferentes. A pessoa, ela vive como homossexual a vida inteira, se ela quiser. Se ela quiser, não. Ela vai viver, quase todo mundo, a vida inteira como homossexual. Se ele aceitar Jesus como salvador da vida dele e se arrepender dos pecados que ele cometeu, ele vai ser salvo. Porque esse é o princípio para a salvação de qualquer pessoa, né? Se a pessoa falar assim, não, eu quero frequentar a igreja, mas eu quero continuar vivendo a minha vida sexual do meu jeito. Então ele pode ser homo, ele pode ser hétero, ele colocou a salvação dele em risco e existe uma chance grande, se não certa, de que ele vai perder a salvação dele, né? Então são, de novo, duas coisas diferentes. Ter relação homossexual, pecado. Ser homossexual, uma condição, não tem problema nenhum a pessoa ser. Perfeito. Na sequência ele pergunta o seguinte: Mateus, dito isso então, a união homossexual está de acordo com os princípios do Eterno, deixando de lado, né, a instituição humana, a igreja? O que pensa Deus? Não, para Deus não é casamento. Para Deus, o homossexual se casar não é casamento. Para Deus, uma pessoa que se divorcia da outra, a não ser que tenha sido traída, e casa com outra, não é casamento, porque Deus considera a primeira aliança ainda como casamento, né? Então existem muitas coisas que Deus não considera casamento. A gente chama de casamento, de novo, porque pela lei as pessoas vão lá e se casam, mas diante de Deus, aquilo que Deus reconhece como, ele não reconhece aquela prática como casamento. Perfeito. Uma outra questão, Matheus, já está encerrando, um usuário perguntou aqui, uma conta do Instagram perguntou aqui, antes, se usar o termo gênero, né? Porque nessa discussão se separou o conceito de sexo e gênero, né? Pelo menos academicamente o pessoal fez essa separação. Então, o cristão também fazer essa separação para se referir às coisas como sexo e gênero como conceitos separados é uma coisa anticristã, um modo não cristão de se pensar? Você tem uma opinião sobre isso? Eu vou dar um exemplo interessante. Se você está na escola e você tem que estar fazendo uma aula lá de ciências, uma aula de biologia, por exemplo, e você tem que classificar os animais, e aí tem uma pergunta lá, classifique o morcego, né? Para responder aquela pergunta, você tem que escrever que morcego é mamífero.
porque é assim que nós classificamos e que o professor vai entender que você entendeu que aquilo que define aquele animalzinho ali é se a mãe produz leite e o filho vai lá e mama na teta da mãe. Então o morcego é mamífero. Biblicamente, o morcego é ave, né? Porque biblicamente o ave é o que voa. Então eles não definem, classificam como mamífero nenhum animal e nem um morcego. Então, biblicamente, o morcego é uma ave. Biologicamente, no mundo de hoje, o morcego é um mamífero. Então, se você está conversando com pessoas que usam termos de sexualidade, gênero, não sei o quê, para microespecificar determinadas coisas, não tem problema nenhum você usar. Porque você está querendo estabelecer comunicação com aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda ao que você está se referindo. Então, você fala com ela da maneira que ela vai entender, né? E aí, é aquela situação. Biblicamente, não existe nem a palavra homossexual, né? Não existe essa classificação, porque a Bíblia não trata condição. A Bíblia trata uma prática sexual. A Bíblia vai lá e fala assim, se o cara se deitar com outra pessoa igual a ele e tiver uma relação sexual com essa pessoa, isso está errado. A Bíblia não fala assim, mas será que ele era homossexual? Será que ele era travesti? Que ele era trans? Que ele se via como homem, se via como mulher, se via como não sei o quê? A Bíblia não vai trabalhar essa categoria, né? Mas a gente trabalha porque a gente tem que conversar com as pessoas de uma forma que as pessoas entendam, de uma forma que elas compreendam as coisas. Perfeito, Matheus. E aí, penúltima pergunta da live. Pastor homoafetivo, pode? Pode. Jesus, ele inclusive, quando ele fala sobre a questão de novo casamento e casamento, ele vira para os discípulos num determinado momento, ele fala assim, tem pessoas que nascem eunucas, tem pessoas que os homens fizeram deles eunucos, e tem pessoas que por amor ao reino dos céus se fazem eunucos. Então Jesus está mostrando que existem pessoas que nascem com um problema sexual, tem pessoas que se tornam sexualmente problemáticos e tem pessoas que tomam uma decisão de, ok, se é isso que Deus quer, eu não vou fazer, eu não vou praticar. E essa pessoa, e Jesus fala que é por amor ao reino dos céus, se ele quiser ser pastor, se Deus chamou ele para ser pastor, porque Deus dá dons para ele, né? Se ele se converteu, ele é um sacerdote de Deus, ele recebeu dons do Espírito Santo e Deus tem expectativa que ele use esses dons. Então, se Deus chamou o sujeito para ser pastor, ele tem que ser pastor. Ele pode ser pastor, ele deve liderar a igreja, pastorear, cuidar das pessoas, né? A gente tem na história recente nossa, por exemplo, o Henry Nouwen, que foi um cara fenomenal, que escreveu livros fantásticos, não sei o quê, que no final falou que era homossexual, era celibatário, né? E abençoou a vida de muita gente. Certamente a gente teve na história outras pessoas que não falavam, né? A gente teve o exemplo de ontem para hoje, por exemplo, do governador aqui do Rio Grande do Sul, que foi lá no programa do Bial, resolveu falar que é homossexual, né? Isso você vê, ele está com 36 ou 37 anos de idade, ele passou a vida inteira dele escondendo isso e ele nem crente é. Então você imagina quantos crentes devem ter escondido ao longo da história essa situação, porque sabem do preconceito que iam sofrer, e abençoaram a vida de muita gente, e muita gente foi salva por causa deles. Então, manda brasa. Ótimo, Matheus, ótimo. E aí, a gente vai para a última pergunta, mas antes da pergunta, para todo mundo que está nos assistindo aí, gostou da discussão, gostou dessa conversa minha com o Matheus, o CEMIB Sul tem um seminário 100% EAD, 100% online. Então, se você tem interesse em aprofundar o conhecimento bíblico, saber como se posicionar, não só em questão LGBT e homoafetividade, mas como é que a Bíblia se relaciona com a ciência, com a evolução, com outros temas e pautas do dia, né? Aprofundar tuas ferramentas cristãs para aconselhar melhor pessoas. A gente deu algumas dicas aqui sobre isso.
Em agosto, dia 2 de agosto, começa uma nova turma do seminário EAD aqui do CEMIB-Sul. Então, aqui na nossa conta do Instagram, se você ir ali no nosso link da descrição da bio, vai ter lá os links para você se informar mais e se inscrever, pegar mais informações. Então, fica aí o convite para quem gostou dessa conversa e quer aprofundar aí com a gente. E aí, seguindo, Matheus, não sei se tu está lendo alguma pergunta aí que tu quer Tô lendo comentar algumas aqui. sobre. Não, tô acompanhando aqui quando você estava falando. Eu acho uma Tá? pena, eu não consigo ler todas as perguntas aqui, elas passam muito rápido. Tu pode rolar com o dedo e subir e ver as outras que já Aham. passaram. Não, Aí vem tranquilo. vindo bastante coisa. Então, para a gente concluir, Matheus, a não ser que tu queira responder alguma que está aí, que tu leu agora, Não, pode fazer. a última pergunta para a gente encerrar tudo é uma pergunta que alguém já fez aqui antes. Como Jesus, pelo que a gente sabe da Bíblia, do caráter, da personalidade de Jesus, se Jesus estivesse aqui no século XXI, como é que ele lidaria com o homossexual, na tua opinião? Quando Jesus conheceu Pedro, talvez não conheceu, mas quando ele se aproximou de Pedro para chamar Pedro para caminhar com ele, para mim é uma das cenas lindas que tem na Bíblia, porque ele estava pregando, ele entra no barco de Pedro, Pedro tinha acabado de pescar, Pedro não estava assistindo a pregação dele, Pedro era um sujeito extremamente pecador, e aí ele pede Pedro assim, afasta um pouquinho o barco, para eu conseguir terminar de pregar. Aí Pedro dá uma afastada no barco, e aí quando Jesus termina de pregar, e Pedro ouviu aquela mensagem toda, Jesus fala assim, aí pescou alguma coisa? Ele falou, não, a noite foi horrorosa. Aí ele fala assim, não, vamos lá então que nós vamos dar uma pescada. Aí ele fala, não tem peixe. Ele fala, não, vamos lá. Ele fala, tá, eu vou ir só porque você estava falando para eu ir. Aí eles entram para dentro do lago ali, de Genezaré, no Mar da Galileia. Aí Pedro joga a rede, faz a maior pesca da história da vida dele, reconhece que Jesus é Deus, reconhece que Jesus é o Messias, ele se ajoelha e fala assim, afasta-se de mim porque eu sou pecador. E aí olha só que interessante, Jesus não fala, é mesmo, você tem que se purificar, você tem que mudar, você tem que não sei o quê, para que então você possa caminhar comigo. Jesus fala para ele assim, Pedro, anda comigo, me segue, vamos lá. Eu sei que você é pecador. E a gente vê que ao longo dos 3 anos, Pedro continuou pecando um monte de coisa. E depois que Jesus foi embora, Pedro ainda continuou pecando. A gente viu o próprio exemplo do racismo dele ali, do preconceito dele ali. Né? Mas o que Jesus fez? Jesus se comprometeu de, se você quiser melhorar, se você quiser se aperfeiçoar, se você quiser conhecer a Deus, caminha comigo. Vamos andar juntos. Então você vê assim, Jesus nunca impunha pré-requisitos para o cara começar a andar com ele. Ao longo do tempo, Jesus ia separando quem estava levando a coisa a sério e quem não estava levando a coisa a sério. Né? Porque no final da jornada da vida de todos nós, é ali que nós vamos ser, então, julgados pelas decisões que a gente foi tomando ao longo da nossa vida. Então a gente percebe que Jesus tinha uma paciência muito grande com todos os pecadores. Quem não tinha paciência com o pecador era o fariseu, né? Que queria que os caras mudassem o tempo inteiro, que ficava implicando com as pessoas, implicava até com os discípulos de Jesus, né? Implicava que Jesus ia na casa dos caras, comia com os caras, bebia com os caras, ria com os caras, e os caras eram pecador. Né? Então, Jesus certamente ele iria ter amigos homossexuais, iria andar com essas pessoas, iria comer com essas pessoas, assim como ele ia comer comigo e contigo, desde que a gente quisesse, né? Ele só não comia com quem não queria andar com ele. Mas ao longo do caminho, Jesus iria apresentando, olha, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos corrigir isso aqui, vamos arrepender disso aqui, isso aqui está errado, isso aqui você tem que fazer diferente, não sei o quê, para que a pessoa se santificasse ao longo da vida, ao longo da jornada. Né? Então Jesus, ele sempre acolhia a pessoa, caminhava com a pessoa queria ser amigo, era amigo, e ia falando, porque um amigo de verdade, ele não se omite, ele não finge que a pessoa não está fazendo nada errado. Ele não fala assim, não vou tocar nesse assunto para não abalar a nossa amizade. O cara que é amigo de verdade vai falar a verdade para a pessoa o resto da vida. Então, eu vejo o que Jesus fez com pessoas que pecavam igual um homossexual praticante peca, né?
E o jeito que Jesus tratava era esse. Então, certamente que hoje, no século XXI, ele continuaria fazendo esse tipo de coisa. Perfeito, Matheus. Acho que aqui é um bom ponto para a gente encerrar o nosso bate-papo. A conta Cabral, José Wellington citou ali Antônio Grant, progressismo. Vai ficar gravada essa live, você pode voltar e ver a parte específica onde a gente fala sobre ideologias, lá pode ter algumas respostas. Quem quiser compartilhar isso com outras pessoas que vão se interessar pelo tema, vai ficar disponível aqui no Instagram do CEMIB-Sul, no YouTube do CEMIB-Sul, no blog do CEMIB-Sul, no Spotify do CEMIB-Sul. Então tem vários meios aí de você revisitar esse material e compartilhar com outras pessoas. Agradeço o pessoal aí que ficou com a gente até o fim, mandou perguntas, comentários, contribuições. Agradeço o Matheus pelo teu tempo e aí sabedoria. Tamo junto. E, pessoal, ficamos aqui. Até a próxima. Quem quiser mais informações sobre o seminário, vai na nossa bio do Instagram e lá tem vários links para você nos conhecer um pouco melhor. Boa noite, Matheus. Boa noite, Márcio. Para todos. Muito bom. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado. Obrigado. Valeu. Boa noite. Deus abençoe a todos também.